Eu sou a Aline Ferreira, esse é o canal Vida Real na Indústria, e eu ajudo pessoas que trabalham na indústria, né, sejam eles formados em engenharia ou não, a se tornarem gestores, independente do nível de experiência que essa pessoa tem, né? Então, eu estou no mercado há 16 anos, né, na engenharia de alimentos, e percebo que desde a minha época, né, que passei por isso, e quem está aqui há mais tempo já conhece a história, percebo que a gente tem muita oportunidade de trabalho em níveis de gestão, né, em cargos de gestão, mas nem sempre enquanto formados em engenharia de produção, alimentos, nutrição, química, ou qualquer outra formação, né, que nos leve aí para a indústria, a gente não chega na indústria preparado para assumir cargos de liderança, cargos de gestão. Né? Então, e como eu já trabalho há praticamente 10 anos com consultoria e vejo isso na realidade do dia a dia, né, da indústria, foi por isso que me motivou a estar aqui, né, abrir a câmera toda quarta-feira, 20 horas, e a gente conversar sobre um tema para que vocês, né, junto comigo, consigam fazer aí um caminho, né, de formação para ser gestor, uma formação para o dia a dia da realidade da indústria, né? E por isso a gente chama o canal Vida Real na Indústria, porque aqui a gente discute realmente os temas que mais nos afetam no dia a dia. E aí, semana passada, a gente começou a falar sobre habilidades comportamentais, ou um nome bacana que a gente vê agora no mercado, né? Que são as soft skills, né? Mas as boas e velhas habilidades comportamentais, né? Que são muito importantes, principalmente para a gente que trabalha na indústria. Elas são necessárias em qualquer ambiente de trabalho, mas a gente vai tratar aqui especificamente do que a gente vive no dia a dia da indústria. Semana passada falávamos de todas, né, de uma maneira geral, pontuamos aqui cada uma delas, né, falamos muito sobre colaboração, empatia, comunicação eficaz, organização, flexibilidade, capacidade de resolver problemas, relacionamento entre as pessoas, né, liderança, visão sistêmica, negociação. Mas a que a gente vai tratar hoje de maneira bem específica é sobre as duas palavrinhas da moda, né? Resiliência e trabalho sob pressão. Quem nunca, né, se viu numa situação de trabalho sob pressão e diante desse termo de resiliência que é tão difundido aí, principalmente pelo menos nos últimos 5 anos, a gente vem ouvindo bastante sobre esse termo, principalmente no mundo corporativo. E aí vou fazer uma breve introdução do que a gente traz como premissa para as nossas aulas, né? Quem já está aqui há algum tempo já sabe. Eu pego a etimologia da palavra, né? Um raciocínio que eu uso para a gente começar, e aí a gente vai discutir do que a gente entende para o dia a dia da indústria, né? O que acontece lá no chão de fábrica, lá na vida real, nos nossos casos, né? Falando sobre resiliência, né? E aí, se a gente for lá no dicionário, no bom e velho Google, né? E procurar sobre a palavra resiliência, nós vamos encontrar algo do tipo assim: ó, resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Acionou a Polícia Federal. Obrigada. Então, assim, a própria definição da palavra já nos traz a condição com a qual a gente precisa enfrentar para se tornar resiliente. Então, o trabalho sob pressão é justamente, e o que complementa aqui a discussão de hoje, é justamente os obstáculos e as situações que nos tiram do estado normal, ou do estado esperado, ou estado que seja o estado mais comum que a gente gostaria ou deveria ter uma situação, um processo produtivo, uma equipe, né, ou um trabalho que a gente conduz durante a nossa jornada de trabalho e a nossa carreira de uma maneira geral. Entendendo que essas situações, né, e aí a gente já vai um pouco mais já para a discussão, a única coisa que a gente tem de certo na vida é que mudanças vão acontecer.
né? Enquanto ser humano, a gente acha que tem uma capacidade de realizar ou estar apto a mudanças muito grande. Mas é meio que aquele meme que a gente vê na internet, né? Ah, queremos mudanças, todo mundo tá lá de mãozinha levantar. Então vamos mudar? Aí já a coisa já muda de figura. Então a grande necessidade de adaptação à mudança, ela vem muito disso. O quanto que o ambiente de trabalho e o ambiente da indústria muda ao longo dos dias, meses, semanas, anos, e o quanto nós, enquanto mesmo que analistas, supervisores, gestores, estamos prontos ou somos capazes de nos adaptar a essa situação. Né? Então, basicamente, a resiliência ou a capacidade de adaptar-se ou resistir às mudanças do ambiente, e principalmente o ambiente do dia a dia da indústria, é de fato algo que realmente a gente que gostaria de ir para a carreira corporativa ou quer estar numa carreira de cargos mais estratégicos e cargos de gestão, a gente de fato precisa se desenvolver para isso. Agora, não dá para a gente ir para um conceito que é tão físico, né? E a própria palavra resiliência vem, né, de uma habilidade, de um material, né, de receber impacto e voltar à sua condição original, né? Quem é engenheiro e estuda a resistência dos materiais sabe muito bem que isso é um terror para estudar, mas a gente aprende isso na faculdade, né? Porém, não necessariamente a nossa educação ao longo da vida nos permite ou nos desenvolve para ser resilientes. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai começar a discussão. Eu queria entender como é essa palavra para vocês, o que vocês têm vivido no dia a dia que tem instigado essa resiliência, né, ou trazido à tona essa capacidade, ou exigido da gente essa capacidade de ser resiliente, porque a gente só se torna, e aí enquanto pessoas e não enquanto resistência dos materiais, a gente só se torna uma pessoa mais resiliente à medida que a gente é experimentado em situações que nos levem a ser mais ou menos adaptados. E eu queria entender um pouquinho como que está isso para cada um de vocês, né, na realidade de vocês, o que tem instigado cada um a se tornar mais resiliente, qual é a grande dificuldade de lidar com as grandes mudanças dentro do ambiente de trabalho. A gente pode começar por uma que ninguém, tenho certeza aqui que todos nós somos uma pessoa antes da pandemia e uma pessoa depois da pandemia, né? Então, a nossa capacidade de adaptação a uma situação que atingiu a todos, pessoas mais resilientes tiveram um tipo de comportamento, pessoas menos resilientes tiveram um outro tipo de comportamento. E aí é o que a gente vai trabalhando dentro do ambiente de fábrica, justamente o que as pessoas respondem a essas mudanças que são muito grandes. Então, eu queria ouvir um pouquinho, quem quer começar, a gente começar as discussões aqui, para eu entender como que está aí no dia a dia de vocês essa questão de capacidade de se adaptar às mudanças. E eu já vou beber água, senão daqui a pouco a garganta já começa a reclamar. Márcia, pode falar. Pronto, para instigar todo mundo a participar mais. Começa aí. Então, eu entendo também isso aí, que é essa resiliência, essa capacidade de adaptação mesmo. E enquanto você falava, eu vinha pensando, acho que a minha capacidade, ela começou da minha vida pessoal mesmo. Diante das pressões que a vida, ela vai exercendo sobre nós. E quando eu passei a ter um olhar mais introspectivo, eu digo, quando eu passei a me conhecer, olhar mais para dentro de mim, eu consegui então desenvolver essa capacidade de me adaptar às circunstâncias externas. Em relação ao trabalho, Márcio,
No trabalho, o que tem te provocado, por exemplo, assim? Porque, ok, eu concordo com você que a gente traz, né, enquanto profissionais, a gente, independente do nível de experiência que a gente chega no mercado de trabalho, a gente tem uma bagagem que é de vivência, né? Então, a criação, né, tudo que a gente vivenciou ao longo da vida, isso conta muito diante daquilo com a qual a gente reage com o ambiente externo. Agora, à medida que a gente está dentro do ambiente de indústria, então, vou dar um exemplo. Está acontecendo nesse momento uma situação muito importante em relação à mão de obra. A gente está vendo aí nas reportagens que existe o que estão chamando do fenômeno de a grande demissão, né? Então, as pessoas estão mudando de trabalho, estão trocando de trabalho, muito em função de insatisfações, enfim, não vamos entrar no mérito dessa questão. Mas nós, enquanto gestores, e isso eu tenho vivenciado na prática, eu acredito que alguns de vocês também, os indicadores de turnover, de absenteísmo, né, e os desafios com a mão de obra em mudança, né, em migração de trabalho, eles têm sido muito, muito grandes, né? E aí, para enfrentar esses desafios, a gente precisa ter algumas estratégias, né, de trabalho para continuar entregando os resultados, porque o nosso trabalho é entregar o resultado no final do mês, porém, independente do que quer que aconteça. Né? Se eu estou com a equipe completa, né, com as condições normais de temperatura e pressão, vamos dizer assim, né? Todo mundo no seu lugar, trabalhando feliz, né, fazendo o seu trabalho, fazendo o seu melhor, fazendo o resultado acontecer no final do mês, é o sonho de qualquer gestor. Mas não é isso que acontece no dia a dia. Um belo dia o fulano já falta, aí o outro pede conta, e o outro que acidenta, e o outro que reclama e começa a ter discussão no ambiente de trabalho. Então, o gestor ele vive nesse ambiente, né, de resolver problemas, conflitos, resolver problemas técnicos de processo, resolver problemas de pessoas, contratar, demitir, dar feedback. Então, é com esse ambiente que a gente precisa entender o quão a gente está preparado para ser adaptado ou adaptável. E aí que são as estratégias que a gente tem que traçar para poder se adaptar. Por exemplo, então a gente tem uma estratégia de treinamento das pessoas, independente da rotatividade, porque a gente entende que naquela cidade que eu estou instalado, o nível de rotatividade das pessoas é grande, e eu preciso lidar com isso e eu preciso traçar estratégias para isso acontecer, né? Para enfrentar isso. E ao invés de eu ficar me lamentando, as pessoas não param, eu treino e a pessoa vai embora. Então, a minha capacidade de adaptação é o como eu reajo a isso, traçando estratégias de, bom, se eu estou numa cidade, vou contar um caso para vocês, só para vocês entenderem. Eu trabalhava numa empresa que tinha uma unidade que era litorânea. E aí, em determinada época do ano, as pessoas preferiam atender, né, o público da praia, né, os turistas. Quem trabalha aí na região litorânea talvez possa nos dar essa mesma percepção. As pessoas preferiam ir fazer, né, um trabalho na praia com os turistas, porque era mais rentável, né, tirava mais dinheiro do que trabalhar numa fábrica. Então, entendendo que isso é um movimento natural daquela condição daquela fábrica, qual que é a estratégia da empresa e qual que é a estratégia do gestor? Né? Porque ele sabe que ele vai passar por aquilo ali todo verão. Né? E aí ele precisa ter estratégias junto com a empresa, e ao invés dele ficar chorando, né? As coisas são ruins, e reclamar, e reclamar, e reclamar e não ter solução. Existem dois tipos de gestores, né? O gestor que só reclama, só vê problema, só vê dificuldade, e aquele gestor que enxerga o problema, enxerga a dificuldade e traça estratégias para poder lidar com elas. Então, essa capacidade de resiliência é
quais estratégias a gente vai buscar para poder enfrentar o problema. E não necessariamente ficar lamentando que as coisas estão difíceis. Difíceis, gente, elas serão sempre. Não quer ter dificuldade, não quer ter problema, não vira gestor, não vai para a indústria, vai para outro tipo de trabalho, porque esse eu garanto, vai ter problema, vai ter necessidade de adaptação, vai ter, como se diz, babado e confusão é todo santo dia garantido. Isso eu posso dar certeza para vocês. Entendeu como que também não é só a questão de trazer algo da criação? Né? Por isso que eu até busquei para a gente resgatar. A gente traz muita coisa da criação, mas muitas coisas a gente precisa entender como reagir. Né? E, lógico, vem daquilo que eu tenho como verdade, como valores, né? Mas também precisa ser entendido de como que é essa resposta para o ambiente externo. Sim, aí, no caso é a nossa ação, né? Como a gente vai reagir, digamos, diante dos problemas. Exatamente. Então, dentro da empresa, eu não sou a gestora. Eu atuo como responsável técnica. Mas o responsável técnico também, eu como responsável, eu acabo tendo que ter este olhar, né? Claro. Muitas vezes orientando aquele que está na gestão, o gerente, a ter uma visão, um olhar mais dinâmico em relação a todos os funcionários. Sim. Como muitas vezes eu digo a ele, é a gente treinar mesmo, né, trazer o conhecimento para determinada situação. Um problema que a indústria ela passava muito era em relação às boas práticas. E aí o que é que eu venho falando? Que a gente tem que intervir até mesmo porque as boas práticas ela vem dos seus hábitos de vida. Sim. Então, eu acredito que tudo o que a gente faz, mesmo no ambiente de trabalho, a gente traz daquilo que nós somos. De casa. Se eu sou uma pessoa introspectiva, dentro do meu ambiente eu serei introspectiva. Então, se eu tenho problemas internos, né? Se eu tenho trauma, sei lá, algum problema, eu vou acabar refletindo isso dentro do meu ambiente de trabalho. E eu acho que o gestor ele tem que ter justamente esse olhar. É um olhar mais aguçado diante de todas as pessoas e intervir conforme a necessidade de cada um. E uma das coisas que você falando de treinamento é que eu venho realmente pensando e tentando implantar esses treinamentos e algo que seja prático, algo que seja mais dinâmico, né? Capaz de tirar a pessoa da zona mesmo de conforto. E principalmente que ele seja muito replicável. Porque a gente tem que pensar assim, hoje eu treinei a pessoa, daqui 3 meses, porque principalmente treinamento de boas práticas, você tem que fazer no primeiro dia de trabalho. Daqui 3 meses a pessoa não passou da experiência. Pronto, vai ter que chegar outro, você vai ter que treinar outro da mesma forma. Então, a forma replicável dos treinamentos, ele também nos ajuda a melhorar esse tipo de necessidade que ter as boas práticas bem treinadas, apesar do problema de rotatividade de pessoas. Né? Isso é ter que conviver com o problema. É ter que conviver com o problema de eu tenho que treinar a pessoa e ainda arriscar que daqui 3 meses ela não vai passar na experiência. Tem situações em que não está passando dos 30. Né? Então, tem situações que a gente está num nível crítico que não está passando dos 30. E além de ter que lidar com situações, já vou te chamar, tá, Bruno? Além de lidar com situações do tipo, eu absorvo a mão de obra, começo a lidar com ela, e aí, no meio do caminho, eu preciso lidar com situações que estão fora da empresa. Né? Então, a pessoa passa a não vir, passa a atrasar, ou passa mal dentro do ambiente de trabalho. Eu já, recentemente, teve uma situação assim, a pessoa começou a passar mal no ambiente de trabalho. Quando você vai, né, prestar o socorro e entender o que está acontecendo, você descobre que a pessoa tem um problema de saúde, ou então ela está passando uma situação extrema, né, de não ter nada em casa para se alimentar. Né? Infelizmente, a gente já teve casos
né, da pessoa passar mal dentro do ambiente de trabalho, você vai, né, investigar, entender e vai dar o suporte, o apoio. Você entende que a pessoa não tinha nada para comer, né? Então, tem coisas que ela extrapola o ambiente de trabalho, dos processos, né, daquilo que a gente tem que entregar de resultado, e a gente tem que lidar com a situação, sem se envolver com ela. Que é aí que eu acho que é o grande lance. A gente precisa saber tratar os problemas de uma forma justa dentro daquilo que a empresa que você está ali representando, né, prega e te orienta, mas sem se envolver ao passo de você começar a tomar as dores do mundo, né? Senão, aí de fato não vai ter resiliência que chega até sua saúde mental, né? Você vai absorvendo tantos problemas que aí você já não tem condições de nem de ajudar a resolver e nem muito menos de lidar com isso. Certo? Bruno? Pode falar. Oi, Aline, na verdade, pessoal, todo mundo, né? Isso é importante porque muitas das vezes, Aline, a gente está ocupando determinada função na empresa e a gente quer almejar trabalhar ali na gestão, né? Sim. Na liderança. E você tocou num ponto muito importante, porque talvez a gente ache que se a gente se preparar bem, a gente vai encontrar um ambiente em que não vai ter problema, onde tudo vai caminhar na linha, e eu vou chegar lá segunda, eu vou sair na sexta, e vai estar tudo certo. E isso não vai acontecer, né? Não. Isso não vai acontecer. Não é uma Não, isso não vai receita, né? acontecer mesmo. Não vai. Não vai. Isso. Não vai. Então, assim, que eu vejo, assim, que a importância de você ter uma preparação psicológica para quando você chegar em determinado momento ali, né? Em determinado vários momentos dentro da indústria, você entender que hoje você resolveu 10, um exemplo, 10 situações difíceis dentro da indústria. Mas amanhã talvez você pode precisar resolver o mesmo tanto ou até mesmo mais. Eu estou falando isso aí, é um desabafo para mim mesmo, porque eu tenho esse costume de eu tento chegar perto do perfeito. Então eu tento ser o mais tranquilo possível para tudo dar certo naquele dia. Mas nem sempre, quase, né, sempre, isso não acontece. A gente Não sempre tem um acontece. problema. E assim, para a gente resguardar a nossa própria saúde mental, é entender que os problemas eles existem. E uma coisa que tem me ajudado pessoalmente, tá, gente? Porque não se enganem. Eu sou humana como todos vocês. Eu passo raiva, tenho vontade de matar um no meio do dia. Normal, normal demais. Só que o que eu estou tentando lutar para fazer, né, para conseguir, pensar que esse problema ele existe, mas ele não é meu, ele está na minha responsabilidade. Isso tem me ajudado a separar, sempre me ajudou na questão de separar as coisas em termos de pessoa, vamos pensar assim, pessoa física e jurídica, né? Eu penso assim, que nós estamos funcionários de algum lugar, né? Então a gente está naquele lugar como responsável de alguma coisa. Todos nós temos dificuldades na vida, todos nós passamos os nossos perrengues, sejam eles financeiros ou de qualquer outra ordem, todos, sem exceção. Não existe alguém no mundo que não tenha seus perrengues para contar. Cada um aqui, se for contar os perrengues, vai sair todo mundo aqui chorando, porque é punk para todo mundo mesmo. A vida não é fácil para ninguém. Porém, se eu for levar as dores do mundo para casa, né, de todas as pessoas que trabalham na fábrica, a gente fica doido, né? Porque até o terapeuta, quando escuta lá as nossas angústias, ele tem um outro terapeuta para cuidar dele, né? Então, a gente precisa saber equalizar isso. O que está na nossa mão, enquanto gestor de alguma equipe, resolver dentro do ambiente de fábrica, a gente vai lá e resolve dentro das nossas possibilidades. Não conseguiu resolver dentro das suas possibilidades, o dono da empresa, o seu superior, está ali para te apoiar, para entender o que pode ser feito.
Tem situações mais sérias que precisam, né, de uma equipe para tomar decisão. E aí, olhar para isso e entender que a gente está num posto de trabalho, está ali com a responsabilidade de resolver problemas, isso ajuda mais do que pensar assim, eu tenho que ser perfeito, né, conforme você disse aqui, eu tenho que ser perfeito o tempo inteiro. Isso humanamente é muito pesado, né? A gente erra, a gente não erra de propósito, a gente erra tentando acertar, né? Mas a nossa capacidade de entender que a gente está e a gente não é, a gente está gestor daquela empresa, a gente está funcionário daquela outra empresa, nos ajuda a aliviar um pouco essa barra de se cobrar demais em função de ter que fazer tudo perfeito. Vai ter um momento que você vai deslizar e vai falar mais alto, vai ter um momento que você vai deslizar e vai falar alguma coisa que não devia. Resiliência, né, para a resistência dos materiais é aquela capacidade, né, do bateu, voltou, né? Você pega uma mola, você comprime a mola, quando você solta, ela volta. Muitas vezes, naquele dia, o fato dessa compressão que você vai receber ali, a sua reação vai ser imediata, vai ser de responder à altura, né? O que a gente precisa equilibrar é que, como gestor, a gente é espelho para muitas pessoas. E aí o que a gente precisa dosar mesmo é essa questão de ser uma resposta coerente com aquilo que a empresa nos pede. Mas a gente é humano, tem dia que vai acontecer de ter um excesso, e o importante é a gente saber contornar. Saber contornar é muito importante, e talvez mais importante do que pensar que a gente tem que ser perfeito todo dia. Agora, para quem ainda não é gestor, a gente precisa ser muito claro aqui, né? Vai ter dificuldade? Vai ter um dia que algum funcionário vai te colocar uma situação que você vai pensar assim, e agora? O que eu faço? Nunca passei por isso, né? A gente não é obrigado, enquanto gestor, ter resposta para tudo, não. A nossa obrigação é, não sei, vou procurar saber, te trago uma resposta. Qualquer um de nós, em qualquer posto de trabalho. Você tem a resposta, você sabe o que é, beleza, vai lá e responde. Agora, não sabe, não tem que chutar a resposta, não tem que dar uma resposta qualquer da sua cabeça, não. Não sei, vou procurar saber, isso é uma coisa que envolve mais pessoas, eu trago a resposta num outro momento. Isso ajuda demais a gente a dividir responsabilidades, principalmente quando os assuntos são um pouco mais sérios, né? Então, essa capacidade de ser resiliente é muito dessa adaptação mesmo, e não necessariamente ter que ter todas as respostas o tempo todo. Certo, Bruno? Então, não se obrigue demais também a ter todas as respostas. Não, essa mentoria foi boa, principalmente para mim, nesse quesito de se autocobrar demais, né? Uhum. Senão, daqui a pouco, quantos anos você tem? Ó, eu tenho 29, mas eu tô com cara de 35, cabelo branco, eu já tô Tá derrubado. vendo? Não, pensa. Não vai ter nem botox, nem tinta para você, ué. Tá novo? Não. Você ainda precisa cobrir pelo menos mais uns 10 anos para você chegar até os 40 e falar igual eu. Não. Agora eu estou começando a pensar em outras possibilidades, né? E não necessariamente ficar lá na produção. Mas tem mais uns 10 anos aí, pelo menos, tá? Tá ótimo. Ô, Lucas, boa noite. Você está meio sumidinho, né? Tudo bem? Tô meio corrido. Tô feliz por estar participando hoje. Eu tenho visto as postagens aí. Perdi muitos assuntos bons. Tá baixinho o seu áudio, Lucas. Melhorou? Melhorou? Não, ainda tá muito baixo. Continuou baixo? Melhorou? Tá melhorando. Então, não, Agora ficou ótimo. andei sumido mesmo, mas eu vou tentar voltar para as mentorias. Né? Bacana. E para as aulas também, tá? Oi? E para as aulas também, do curso. Então, você falou uma coisa muito interessante aí, essa questão de não ter respostas. Eu estou trabalhando numa empresa agora, estou como gestor de logísticas e operações, sou o mais novo da equipe. Eu estou como gestor de uma equipe antiga, vamos falar assim.
Sim, você é um novo na equipe antiga. Eu sou novo da equipe antiga. Então, Uhum. tem muita gente com experiência num setor que é a primeira vez que eu trabalho, no setor de TI, não tinha noção nenhuma do que, né, de onde que eu estou mexendo, mas é um mercado muito amplo, muito bom, e assim, acontece isso muito, eles me perguntarem as coisas, o que devo fazer, e eu não tenho resposta na hora. Uhum. Eu faço justamente o que você falou, ó, isso eu não vou poder te falar agora, me dá um tempo que eu volto com a resposta. Uhum. Claro que tem algumas coisas que, como gestor, a gente, né, de vivência de outros lugares, a gente consegue responder. Uhum. Voltando um pouquinho naquela pergunta que você perguntou de resiliência, me aconteceu assim, um fator muito, muito interessante, que foi está sendo de grande valia para mim, de grande crescimento. Uhum. Eu entrei como gestor de operações num lugar de um gestor que trabalhava 17 anos na empresa. E esse gestor era gestor comercial, ele fazia tudo. Eles tiraram ele da parte de operação e colocou ele só no comercial. Uhum. E nesse meio tempo, há um tempo atrás, ele dava muito pitaco. Ia na produção e dava palpite. Só que assim, eu entendia que, eu até falo com ele de vez em quando, que ele era como se fosse um usuário de drogas. Vício, exatamente. De repente. E que eu entendia que esse vício dele não podia ser cortado de uma vez, que aos poucos Uhum. ia largando, né, Uhum. de dar seus opiniões, seus pitacos na produção. Uhum. E numa última das vezes agora que ele chegou para falar, a gente já tinha feito reunião, eu já tinha pedido para ele não interferir diretamente nos meus subordinados. Uhum. ele, ele foi e falou com um deles, falou assim, eu gostaria que você trabalhasse assim, assim, assim. Aí chegou perto de mim também e falou. Aí o funcionário chegou perto de mim, né, um pouco chateado. Ele também, quando ele me contou, eu fiquei muito chateado, eu esperei um tempo e chamei ele. Eu falei assim, ó, fulano, não gostei do que você fez, a gente já havia conversado sobre isso, a situação é a mesma que eu chegar no seu setor comercial e falar com os vendedores como que eu gostaria que eles trabalhassem. Uhum. Da forma que eu falei, ele me agradeceu, pegou na mão e foi de uma forma muito interessante, né? Eu podia ter levado de uma forma de briga, de uma reunião com a diretoria para Uhum. no estresse mesmo, só que eu achei melhor desarmar ele, né? Chamando de uma forma mais amigável. Amigável. E Amigável. aí você usou uma estratégia que é Informação. difícil da gente lembrar na hora do sangue fervido, que É, é respirar e deixar a poeira baixar. baixo. E depois disso, ele virou outro. Assim, É. ele chega de uma Porque se forma. você vai no ímpeto da raiva, Eu ia comprar uma briga. você ia perder a razão total. Perder. Então, Total. eu ganhei um aliado pela forma que eu cheguei nele, né, para resolver o grande problema que estava acontecendo. Uhum. Fiquei para ele, falei de novo com ele, você é um viciado e você tem que parar. Eu, né, até brinquei com ele, eu já tive um irmão que usava droga e foi difícil ele parar. Né, eu Uhum. entendo a sua situação, não vou ficar nervoso com você porque eu entendo a sua situação, mas a gente Uhum. no final. Tudo que você achar que deve mudar, que de ideias, vem a mim ou me manda uma mensagem pelo comunicador ou WhatsApp que a gente vai resolvendo entre nós. Uhum. E assim está funcionando, foi muito bom. E assim, a capacidade de adaptar uma situação que realmente é muito desconfortável, né? Que é você sabendo que tem muita coisa para aprender do mercado, que é um novo mercado para você, diante de alguém que está ali há 17 anos e que já fazia aquilo há muito tempo. E eu Eu falei, tive que fazer um processo de desmame, né, desses dentro da fábrica exatamente, há pouco tempo. Oi? exatamente. E assim, eu falei com ele, eu vou precisar muito de você, a experiência que você tem aqui, eu preciso, você vai ser meu aliado, Isso. só que né, de uma forma melhor, mais, com mais coerência e tal. Mas foi muito bom. Bacana. E eu tive, você está me fazendo lembrar que eu tive que fazer um processo de desmame desse recentemente, também de uma pessoa que há 15 anos lidava com várias áreas ao mesmo tempo. E com o crescimento da empresa,
uma coisa é você lidar com 3 áreas, uma empresa pequena, né, que tem ali poucos funcionários, né, os processos meio que se misturam. À medida que a empresa cresce, os processos eles vão se tomando forma, né, e precisam de gestores dedicados. Exatamente. E foi bem interessante que essa pessoa cuidava da qualidade, manutenção e meio ambiente. Então, tudo que tinha que resolver com essa pessoa. A qualidade, meio ambiente, manutenção. Como os equipamentos sempre aumentando e aumentando o nível de complexidade e a quantidade de equipamentos, a gente começou a ter que ter alguém mais exclusivo para manutenção, né? Mais dedicado à manutenção. E também, como as exigências de qualidade e meio ambiente também vão aumentando à medida que a empresa cresce, nós tivemos que direcionar, olha, a gente agora precisa atender esses outros requisitos aqui de qualidade e meio ambiente, então eu preciso de você focado nesses projetos. E aí a ocupação da pessoa ficou tão grande nessas áreas que seria humanamente impossível ela cuidar das 3 áreas. E aí que a gente conseguiu levar uma pessoa para a área de manutenção e ir fazendo esse desmame, igual você falou, não é do dia para a noite, falar assim, agora, fulano, você vai cuidar dessa área e você, Cicrano, vai cuidar da sua aqui e você nunca mais vai olhar para outra área que você cuidou durante 10, 12, 15, 20 anos. Né? Não é bem por aí. Existe um processo de transição e ele precisa ser realmente mais amigável. Vão haver conflitos? Sem dúvida. Ainda vão haver conflitos, mesmo vocês dois tendo aí algumas concordâncias. Mas é diferente quando você faz isso de uma forma mais inteligente, que é o que você fez, né? É trazer aquilo que lhe é necessário agora, que é a experiência, de alguém que já está ali há muito tempo e já conhece mais ou menos como as coisas funcionam. Então, essa adaptação, ela realmente é necessária e muito inteligente da sua parte fazer assim. E isso foi bom que nesse meio tempo assim, de transição, eu comecei a criar ferramentas na área de operações logísticas para favorecer o setor comercial. Exatamente, para que ele sim seja beneficiado com o seu trabalho. Não, isso, sem dúvida, né? Não tem trabalho comercial melhor feito se tiver um embasamento da área de operações como suporte. Isso aí é muito bom. Ele começou a enxergar que realmente antes ele via o setor dele como se fosse uma empresa sozinha, né? Agora ele está começando a enxergar que realmente é um setor dependendo do outro e que, né, são as engrenagens mesmo Quando a empresa começa, né, muito pequena, onde uma pessoa está em mais de um lugar, essa expansão e essa mudança, né, para setores, ela afeta muito quem estava no começo, né? E a capacidade de adaptação dessas pessoas às vezes nem são tão grandes assim, e a gente precisa ajudar para que elas tenham a própria capacidade de adaptação melhorada, né? Nosso papel é ajudar que a resiliência delas melhore em função das mudanças. Interessante, Então, os novos gestores que entraram na empresa são pessoas que já trabalharam em empresas grandes, né, maiores do que a gente está hoje, e tem uma facilidade muito grande de lidar com problemas do dia a dia. E os filhos, não, eles ficam nervosos e, né, às vezes não conseguem se adaptar bem, mas um pelo outro, um vai, né, auxiliando e está sendo muito bom. As reuniões gerenciais com a consultoria está sendo muito bom. Que bacana. Isso é muito bom porque cresce todo mundo junto, né? Todo mundo junto, exatamente. O Bruno está com a mão levantada. Mais alguém está com a mãozinha levantada? Eu não estou vendo, porque eu não estou conseguindo ver. Não, eu tinha esquecido de abaixar aquela hora. Ah, tá. Mais alguém quer comentar? Lucas está com a mão levantada? Tamires? Oi, Aline. Pode falar, Tamires. Eu acho que eu não tô nem palavras para agradecer essa aula. Acho que era tudo que eu estava precisando ouvir. Que bom! É tão bom quando a gente faz alguma coisa que a gente estava precisando, né? Tamires, eu não te ouço. Ué? Tá conseguindo ouvir, Aline? Agora sim. Então, como eu comentei com vocês, a gente está em fase de implantação de ERP, né?
e sempre exige muita resiliência, porque... Nossa, implantação de RP é resiliência, assim, alto nível. Exatamente. E dentro disso tudo, né, na função que eu tenho, eu ainda tenho que treinar a equipe, ainda tenho que ter esse olhar sobre pessoas, né, essa questão. E aí aconteceu alguns erros, né? E toda vez que eu tenho um erro na minha equipe, eu me sinto extremamente culpada. Eu falo assim, poxa, onde foi que eu não treinei tão bem? E mesmo eu tendo explicado, tendo tentado achar a forma da pessoa entender. E aí eu sempre me culpo muito. E os meus diretores, eles jamais chegam na minha equipe, eles sempre chegam em mim. Então eu tenho que acarretar, me sinto sobrecarregada com todas essas coisas. E aí é que nem você falou, tem dia que dá vontade de surtar, sabe? Tem dia que não é fácil e tudo mais. E às vezes essa aula, né, principalmente com o que o Bruno falou, realmente eu sempre exijo muito perfeição. Eu falo que se tá menos do que o perfeito, não tá bom, sabe? Peraí, só um minutinho. Tava passando um avião. Guarulhos, tudo é do lado do aeroporto. Então, são essas complicações. Essa aula ela expandiu muito o meu olhar sobre isso, né? O entender que E sabe uma coisa, Tamires? Você está falando aqui, eu estou pensando, o quanto a gente talvez é influenciado pelo mundo perfeito que a gente vê nas redes sociais, né? Que hoje são a grande influência que a gente tem. Aline, O mundo não é perfeito igual às redes sociais, de jeito nenhum. Então, a gente não tem que ser perfeito igual nas redes sociais. Aline, Oi? Oi? isso que você falou, isso parece que leu meu pensamento. Porque De quê? a rede Das social, redes sociais, ela está colocando como que se eu não alcançar determinado objetivo, eu sou um fracassado. Eu sou o pior de todos. E não é assim que funciona. Não, vou só num detalhe. Vocês acham que eu, lá na fábrica, Lucas me conhece, Lucas está aqui e me conhece na vida real na indústria, Lucas pode dizer. Vocês acham que eu pareço assim, bonitinho, maquiada, cabelinho solto? Capaz que o Lucas nem me conheceu quando me viu assim, né, Lucas? De brinco, de batom, etc, etc. É claro que não, gente. É claro que não. Eu apareço nas empresas. Pode perguntar, o Lucas está aqui, já me recebeu como consultor nas empresas. Cabelinho amarradinho, às vezes até sem brinco, que eu saio da indústria e vou para uma consultoria, mochilinha nas costas. É ou não é, Lucas? Lucas, não estou te ouvindo. Oi, realmente, Aline, é verdade o que você está falando. Porque assim, gente, a vida real é diferente. Aqui eu estou num ambiente controlado, onde eu controlo a luz, eu posso, né, tenho tempo de ir ali, né, me dedicar a ter uma boa aparência para estar aqui conversando com vocês. Gente, mas no dia a dia não é assim, não. Quem chega lá na fábrica é capaz de não me reconhecer, talvez pela voz. Que vai chegar lá, eu vou estar de jaleco branco e touca na cabeça. Entende? Eu acho que a gente vive, talvez, uma necessidade de ser perfeito igual está lá na rede social. E talvez é o grande drama dos mais jovens, né? Que vão passar por isso de uma maneira um pouco mais intensa do que nós, né? A gente está pegando a rabeira da mídia social. Quem está assim, né? Na vivência de que nasceu já com as mídias em evidência, vai vivenciar muito mais isso do que a gente. Né? Então, a gente falha, a gente erra, não é porque eu trabalho com consultoria, né, que eu sou a perfeita, né? Não é porque eu estou aqui com a câmera ligada, tentando passar algum conhecimento e discutir alguma coisa, né, que seja relevante, que a minha vida é perfeita, né, que o trabalho que eu faço lá é 100%, não, de jeito nenhum. O que a gente tem que se permitir é melhorar, né? Não quer dizer que eu tenho que ser de qualquer jeito, não quer dizer que a gente tem que ser uma pessoa desleixada, né, com os nossos trabalhos ou com os nossos resultados, de maneira nenhuma. A gente tem que buscar ser o melhor possível daquilo que a gente é capaz de ser melhor. Né? E perfeito, não existe isso não. Não existe vida perfeita, não existe vida real. Vida real, aí beleza, aí nós vamos conversar sobre ela. Tá bom, Tamires? Então não fica com esse trauma, não.
de que tem que ser tudo perfeito e lindo como nas redes sociais, não. É verdade, obrigada. Bem diferente das redes sociais, com certeza. Os problemas são diferentes, as soluções são diferentes, né? O dia a dia é bem diferente do que a gente posta na rede social, não tenha dúvida. Talvez quando a gente entender, né, isso que foi falado hoje, que a gente não precisa e nem vai conseguir ser perfeito o tempo inteiro, né? Uhum. A gente vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Melhor. É isso que eu estou falando, Bruno. Nós somos pessoas responsáveis, queremos ser gestores ou já somos gestores de alguma indústria, e a gente tem um nível de responsabilidade alto, né? De saber que a gente tem que chegar no horário, que a gente tem que ser exemplo para os nossos subordinados, que a gente tem que entender as regras da empresa e conseguir passar para a equipe, para distribuir as responsabilidades com a equipe, né? Porque ninguém carrega um piano sozinho, a gente tem que compartilhar as responsabilidades e ter a ajuda da equipe, né? Então, a função da equipe é ajudar a gente a carregar, né, a responsabilidade do cargo. Eu falo que a gente, enquanto gestor, é aquele representante de turma que vai lá entender as partes, né, e enxergar o que pode ser feito pelo todo. Não aquele representante de turma sindicalista, sabe? Aquele que quer ficar fazendo barulho, etc., e só polemizando. Não, é aquela pessoa assim, eu estou aqui representando a empresa e estou aqui representando os colaboradores. Eu preciso entender qual que é o meu meio termo entre as duas partes e fazer com que se cumpra as regras que são estabelecidas, porque se eu não estou de acordo com as regras, eu não tenho nem que estar ali, né? Então, a equipe nos dá suporte para poder cumprir aquilo que nos é demandado, né? E não a gente tem que fazer e eles têm que ficar olhando ali e a gente passar os apertos, os perrengues. Então, a gente, quando tem equipe, precisa dividir as responsabilidades, e eu digo até mais, a gente tem que preparar as pessoas, principalmente para elas serem as nossas substitutas. Né? Não tem nada pior na vida do que você estar aí jovem, com uma carreira promissora pela frente, uma empresa te fazer um belo de um convite para ser gestor, né, em outro lugar, e você simplesmente fala assim, nossa, se eu aceitar, a empresa que vai ficar, né, na mão, porque não tem ninguém que me substitui, não tenha a falsa impressão de que isso é bom. Isso é muito ruim, né? A gente tem que ter sempre pessoas preparadas para que o nosso caminho esteja livre, né? Então, equipe, só para fazer aí um parênteses no que a Tamires falou, que estava carregando o piano sozinha aí, não divide essa responsabilidade, viu? Que é melhor para todo mundo. Márcia? Oi, Aline. Mas eu vejo assim, muita gente acaba não fazendo isso que você está dizendo, que é dividir essa responsabilidade. Eu já passei por experiências onde as pessoas se sentem, às vezes, ameaçadas. Uhum. Então, em vez de dividir, compartilhar o conhecimento, dividir a sobrecarga, ao contrário, eles se sentem ameaçados, aí sim vão viver nesse nível de estresse até mesmo exacerbado e nem conseguir executar seu trabalho de forma adequada. Em relação Pode falar. Em relação a vocês falando sobre o perfeccionismo, eu não sei, mas assim, eu também sou muito perfeccionista. Errar para mim é como se me desse uma surra. Eu me sinto mal, extremamente mal, e aquilo ali fica martirizando o tempo todo. E eu sei que muita gente acaba sofrendo essa influência das redes sociais, mas outras pessoas não. Ela é dela mesmo, né? Às vezes dá, sei lá, dela, às vezes É dá. natureza, né? Isso. Às vezes foi muito cobrada e aquilo ali já vai desde a infância e aquilo já vai perpetuando. E realmente a gente acaba vivendo como se tivesse um peso sobre os ombros. 24 horas e você não consegue, então, entrar numa fase de descanso, de relaxamento. Mas é muito bom, assim, como eu disse, eu não tenho experiência de gestão. Eu estava pensando, eu acho que todos aí são gestores, né? Eu sou a única que sou. Não. Não? Aqui é muito diversificado, nem sempre.
A gente já, de vez em quando, tem alunos aqui, graduandos, que não estão trabalhando em fábrica. É diverso, é diversificado. Não, eu também não sou, não. Tá. Nós estamos nos preparando. Isso. Tá bom. Porque, assim, cada um tem sua experiência e acaba tendo um olhar diferente, né? Eu sei que o olhar, digamos, do responsável técnico, ele é um pouco diferente do olhar do gestor. É aquele que acompanha 24 horas, como eu vejo o gerente lá. Muitas vezes ele nem dorme direito, nem descansa. E às vezes... E aí, muitas vezes, eu venho orientando até ele. Eu disse, rapaz, ó, prepare pessoas para lhe auxiliar, alguém que você tenha conhecimento, que você tenha confiança. Então, eu venho, às vezes, orientando. E olha que eu tenho menos experiência, até porque ele já trabalha há muito tempo na área de indústria. Mas, assim, a gente vai também tendo um olhar mais amplo, né, de toda a situação. Vai ficar no horário mais crítico, né? Você já vai observando ao longo do tempo as coisas acontecendo e tudo na indústria é muito cíclico, né? As coisas acontecem e se repetem. É verdade. E aí a gente também vai trazendo contribuindo para aquele que está do nosso lado, que trabalha juntamente conosco. Então, para mim, tem sido bom essas mentorias que eu estou conseguindo participar esses dias, porque aquilo que eu não tenho experiência, eu digo que a teoria, ela difere da vida real. A teoria é muito bela. Eu estudei. Eu, como sou da área da saúde, a gente vê muito sobre o SUS, como o SUS foi criado, e tudo que o SUS é perfeito, é lindo. Se você for estudar... Como se diz, né? A ideia foi muito boa, ela só está sendo mal executada, né? Isso, porque a teoria, ela difere mesmo dessa vida real. E aí nós, que vamos trabalhar, precisamos ter essa capacidade aí, essa resiliência, essa capacidade de se adaptar e executar o melhor. Muitas vezes tem uma estratégia que você tem que tirar como um mágico, né? Tira aquele truque da manga de última hora. Você falou uma coisa aqui que a gente sempre brincava na consultoria, quando eu trabalhava com um grupo de consultores aqui. Muitas vezes a gente chegava no cliente e tinha que tirar o coelho da cartola. Às vezes a gente tinha que tirar a cartola de dentro da barriga da baleia para depois tirar o coelho da cartola. De tanto que a gente tinha que fazer, né, coisas mirabolantes para poder ajudar a achar uma saída para as situações que eram colocadas. Então é bem isso mesmo. Às vezes a gente tem que... E a criatividade é importante, muito importante para a gente conseguir sair dos problemas. E o que é mais importante, né? Eu já vi colegas de trabalho que esse nível de cobrança é tão grande que existe um adoecimento, né? E isso é que é o risco e que a gente tem que estar sempre atento para evitar o adoecimento, né? Porque não adianta você resolver os problemas de meio mundo e depois, né, ficar doente e não conseguir trabalhar mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Até porque existe um outro lado, né? A gente vê também pessoas extremamente descompromissadas, né? Então, lidar com esses dois lados, né? Tanto pessoas extremamente compromissadas que chegam ao nível de adoecimento, quanto trabalhar também com pessoas muito, né, descompromissadas, que estão ali por estar, né? E a gente, como tem um lado, também tem outro, e saber lidar com isso e saber se realmente é a pessoa ideal para estar naquele posto de trabalho, né? Não ficar insistindo em situações que de fato não são moldáveis, né? Então, comportamentos, eles têm essa carga de herança do que a gente viveu ao longo da vida, né? A gente não muda o comportamento de uma pessoa assim tão facilmente. Então, principalmente a nossa responsabilidade de fazer essas adaptações quando elas são possíveis, né? E quando não, a gente tem que ter o plano B bem rapidamente. Mas é isso, muitas vezes a pessoa se cobra demais. E eu não posso tomar para mim aquilo que é do outro. Então, a personalidade, o comportamento, a resposta do outro é do outro. Eu estou ali para orientar, eu estou para criar estratégia, eu estou para ajudar, eu estou para treinar. E assim, mas se ele não se adequa, muitas vezes tem que ser
é tirado mesmo, cortado. Alguma situação tem que ser feita. E a nossa responsabilidade, enquanto gestor, inclusive no processo seletivo, né? Entender o que é o dia a dia. Então, vamos pensar, você está ali como gestor e tem uma vaga. Você precisa fazer um processo seletivo. Eu fiz isso, de vez em quando eu participo de uns processos seletivos de operação, de equipe de operação. E essa semana foi uma dessas. A primeira coisa, a pessoa começou a falar e tal, nossa, porque eu detesto gente que é enrolada, detesto gente, assim, com essas palavras, detesto gente que, ele usou até essa expressão, né, que morcega no trabalho, que, né, faz hora no trabalho, detesto gente que, você só escutava a frase, detesto gente que, eu falei assim, gente, você imagina uma pessoa dessa dentro do ambiente de trabalho, que ela já está demonstrando quão intolerante ela é, o quão não adaptada às diversas maneiras de trabalho as pessoas são. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais lento, isso é normal, gente. Nem todo mundo tem o mesmo nível de agilidade, né, de presteza, enfim, de desempenho no trabalho. Isso é mais normal, impossível. E aí a gente coloca uma pessoa extremamente intolerante a essas diferenças dentro da equipe, o que vai acontecer? Vai bagunçar tudo, né? Ao invés de eu trazer alguém de fora para ajudar, eu vou trazer alguém de fora para perturbar a ordem do todo, né? Então, enquanto recrutador, a gente tem que ter essas percepções. Será que aquela outra pessoa que está chegando agora tem, né, no seu modo de tratar, uma flexibilidade, né, uma capacidade de adaptação ao ambiente que ela vai ser colocada? Né? Então, ela é a pessoa nova que está sendo colocada ali. Se eu coloco uma pessoa muito rígida dentro de um ambiente em que ela precisa naturalmente se adaptar, já cria um problema. Então, inclusive, enquanto recrutador, enquanto a pessoa que dá o feedback, né, para o funcionário, entendendo que ele precisa de alguns ajustes no meio do caminho, a gente precisa saber se no momento da seleção é um perfil ideal para a gente colocar no meio da equipe. Então, inclusive, perceber isso no momento de recrutamento, esse processo seletivo, né, e movimentação da equipe com novos colaboradores. Então, resiliência é bastante necessária. Certo, pessoal? Tamires está com a mão levantada, a gente vai para os finalmente, mas quero te ouvir. Foi sem querer, Aline, perdão. Oi? Foi sem querer. Tá, tranquilo. Mais alguém, gente, quer falar mais alguma coisa aqui, para a gente já ir fechando o nosso tema de hoje? Quem veio pela primeira vez? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas carinhas. Daniel. Tem alguém que está com perfil de PCP aqui, Planejamento e Controle de Produção? Eu estou no computador do meu filho. Ah, esse é o Damião, que mudou de computador, agora está com o Daniel. Gente, certo? Finalizamos a nossa discussão aqui sobre resiliência e o quão ela é importante para o nosso dia a dia enquanto gestor. É só um dos, né? Só uma das características que são importantes. A gente tem algumas outras para discutir, e é a proposta, né, dessa série de vídeos que a gente discuta aqui os principais comportamentos, né, ou habilidades comportamentais que a gente precisa desenvolver enquanto gestor. Semana que vem eu já coloco lá no grupo as opções que a gente tem para discutir, e a mais votada a gente traz aqui para a nossa discussão e para somar aí ao número de vídeos, né, que a gente vai postar com esses temas sobre as tão famosas hoje em dia soft skills, né? Gente, foi ótimo. Muito obrigada pela participação, pela discussão bem rica, né, que nós tivemos hoje. E semana que vem já vou deixar aqui nas nossas próximas interações, o tema que a gente vai discutir
continuando aí a série de soft skills. Tá bom? Tchau, pessoal. Com Deus. Gente, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.